E o maior número de informações possíveis, ninguém jamais vai conseguir puxar todas as informações que um versículo, que a palavra de Deus, ele quer nos ensinar. A palavra de Deus, como nós bem sabemos, ela foi direcionada por homens através do Espírito Santo, e nós sabemos que ela representa Deus. Então, se ela representa Deus e nós não conseguimos colocar limites na sua palavra, nós não conseguimos colocar um limite a respeito de tudo que aquela palavra quer nos ensinar, isso está nos dando evidência a respeito da soberania de Deus, falando a respeito dos seus atributos. Então, a palavra de Deus, nós não conseguimos esgotar ela. Todos os dias nós conseguimos aprender coisas novas. Nós nunca vamos conseguir extrair toda a informação de um versículo. Amém? Glória a Deus. Aqueles que puderem, por gentileza, abram no livro de Gênesis, capítulo 30. A partir do verso 1. Nos diz assim: Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa da sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: Faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Curve sua cabeça nesse momento. Vamos estar orando. Deus, nós sabemos que a Tua presença se faz presente nesse ambiente, Deus. Através dos louvores do qual nós entregamos para Ti, foi possível perceber que o Senhor passava por esses corredores. Nesse momento, Deus, eu estou aqui, Deus, como uma função, Deus, de ser um condutor e trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para essas pessoas. A minha oração nessa noite é, Deus, que a Tua palavra, a qual o Senhor entregou a mim, a qual o Senhor falou comigo, que nessa noite venha ser entregue, Deus, para cada uma dessas pessoas, para aquelas pessoas que irão assistir, Deus. Deus, nesse momento eu peço para que nenhuma distração venha vir sobre a vida deles, que nesse momento eles possam estar com seus olhos, com seus ouvidos, com toda a atenção, Deus, voltada para o Teu altar, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, a liberar, a entregar sobre as nossas vidas nessa noite. E que cada uma dessas vidas, elas possam ser transformadas, que elas possam ser mudadas. No nome de Jesus. Amém. Amém? Poder se assentar, igreja, no nome de Jesus. Nós bem sabemos que, a respeito da história de um homem chamado José, assim como eu disse que não é possível nós esgotarmos nenhum versículo da Bíblia, não é possível nós extrairmos toda a informação que aquele versículo quer dizer. Eu quis dizer que eu aprendi isso na prática, porque José é uma passagem, é uma história de alguém na Bíblia com grande importância para o povo de Israel, que você pode ver diversas pregações. E eu falei com Deus, essa palavra, mas as pessoas já falaram tantas coisas, existem tantas pregações, existe mais coisas para nós aprendermos na história de José. E Deus disse sim, eu não tenho limites, a minha palavra também ela não tem limite. E nós bem sabemos aqui a respeito de José, de maneira resumida, não é errado nós dizermos, José, nós bem sabemos que ele era um jovem sonhador, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, ele sofreu uma calúnia, ele foi acusado de uma coisa que ele não fez, ele foi jogado numa prisão. Depois nós sabemos que o faraó daquela época pega ele e ele, faz uma revelação através do sonho que ele teve naquela época, e o faraó coloca ele como governador naquela época. E nós bem sabemos que essa é a história resumida de José, e não é errado nós dizermos isso, só que existem algumas coisas a partir do capítulo 30, que conta o início da história de José, que contém palavras, algumas coisas que talvez nós passamos despercebido. E nós sabemos que o propósito do qual José, ele nasceu, o propósito pelo qual José ele veio à terra, ele mesmo diz isso, versículos na frente, quando ele se encontra com os seus irmãos, que, eu acredito que naquele momento em qual ele consegue liberar perdão para os seus irmãos, por tudo aquilo que eles fizeram com ele. Ele fala assim: meus irmãos, não se preocupa, tudo isso foi permissão de Deus, isso tudo tinha que acontecer para que hoje eu estivesse aqui e Deus me levantasse como governador do Egito para livrar a nossa família da fome. José, naquele exato momento, ele entende que o propósito dele, que ele veio, era para livrar a sua família, para que eles continuassem vivos, a sua descendência
continuasse vivo, porque existia uma promessa para aquele povo. Existia uma promessa que se iniciou lá com Abraão. E a partir desse versículo que nós lemos aqui no capítulo 30, fala a respeito da sua mãe Raquel. Nós bem sabemos aqui que a primeira coisa que José ele teve que vencer, o primeiro propósito que José ele teve que passar foi o qual? Vencer o fato da sua mãe ser estéril. Então pronto, essa foi a primeira coisa que José teve que fazer, vencer a esterilidade da sua mãe. A primeira coisa que ele fez foi vencer isso. E uma coisa que foi dita aqui, que também já estava escrita nas minhas anotações, e isso é muito interessante porque nós percebemos o quão a igreja está em sintonia com o Espírito Santo. É que se nós percebemos que todas as vezes que nós lemos uma história na Bíblia que fala de uma mulher que ela quer gerar, que ela quer ter um filho, principalmente naquela época onde era muito importante para uma mulher poder gerar, poder ter filhos, em algumas ocasiões a mulher que não conseguiria gerar, era tida até como ela carregasse consigo uma maldição. Então, se a gente vê que todas as vezes que uma mulher é citada na Bíblia, ela tem a vontade, ela tem o sonho de ter um filho, e ela não consegue, e quando essa esterilidade, quando essa mulher é estéril, ela consegue vencer isso, logo lá no futuro nós vamos ver que essas crianças que venceram o fato da sua mãe ser estéril, foram grandes líderes, foram grandes sacerdotes, foram grandes juízes, foram grandes reis, foram grandes pessoas futuramente. E nós também sabemos que toda vez que a Bíblia cita a respeito de crianças pequenas, recém-nascidas, que elas morreram, porque existia uma promessa. Elas morreram, todas as vezes que as crianças elas morriam, é porque havia de vir um Salvador, havia de vir um libertador. A gente conhece a história a respeito de Moisés, nós sabemos que tinha uma promessa para o povo de Israel, que viria um libertador, e ele com medo, o faraó com medo daquela época, manda matar todas as crianças, e houve um libertador. Lá na frente, acontece a mesma coisa, só que agora é com o nosso Salvador, o Salvador dos nossos pecados, Jesus Cristo. Então todas as vezes que a Bíblia cita isso, essas pessoas, essas crianças no futuro foram grandes referências, elas causaram um impacto muito grande na história naquela época, e por isso que nós podemos viver algumas coisas hoje, certo? E isso é muito interessante, só que as dificuldades elas vêm, nós passamos por momentos muito difíceis nas nossas vidas, assim como essa mulher. Tem a história também de Ana, que já foi falada aqui, que também queria gerar e não podia. Só que quem sabe, Raquel um dia ela disse que o Senhor ouviu o seu clamor. Quem sabe ela não fez a oração correta, porque talvez ela não estava fazendo a oração certa. Ela não estava fazendo a oração certa, mas Deus ouviu a sua oração. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que embora nós passemos por dificuldades, embora essas dificuldades aconteceram naquela época, o que as pessoas elas não entendem no dia de hoje é que o reino das trevas ele está muito mais atento do que nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós sabemos somente culpar o nosso Senhor, nosso Deus, dizendo que as dificuldades das quais nós passamos, se eu não posso gerar é culpa de Deus, foi Deus que me amaldiçoou. Só que nem sempre Deus ele está querendo te ensinar alguma coisa relacionada a isso. É porque talvez o reino das trevas ele enxergou uma coisa que você não enxergou. Ele sabe que a partir de você pode sair um grande governador, pode sair um grande rei, pode sair um grande profeta, e ele sabe que essa pessoa vai mudar o mundo. E o que ele vai fazer? Ele vai paralisar, ele vai colocar dificuldades, ele vai colocar barreiras, porque essa é a função dele. E foi exatamente isso que ele fez. O reino das trevas ele anda antenado por aí, e só nós não conseguimos enxergar. Então ele coloca barreiras, ele coloca dificuldades, e nós achamos que tudo que de ruim que acontece nas nossas vidas, nós culpamos a Deus. Só que o reino das trevas, entenda uma coisa: tudo que você passa, tudo que acontece com você, se você soubesse o que o reino das trevas ele investe, quanto que Satanás ele faz para poder te parar,
Porque Ele sabe que o dia que você despertar, porque Ele sabe que o dia que você acordar para o reino de Deus, ninguém vai te segurar, você vai seguir em frente, você não vai ficar nem aqui, você vai para lá, você vai para cá, você vai falar sobre Jesus, você vai falar desse reino intenso, desse amor, desse Jesus que deu a sua vida na cruz por nós. Então Satanás, ele sabe exatamente isso. Eu vou colocar dificuldades, eu vou colocar aflição, eu vou fazer que ela pense que ela não pode gerar, porque eu sei que se ela gerar, o filho dela despertar, ela acordar, ela ensinar, ele vai impactar o mundo, ele vai transformar. Entenda essas coisas. As dificuldades muitas das vezes nas nossas vidas é porque elas querem nos parar. Essa é a finalidade. A finalidade das dificuldades é exatamente essa, nos parar. Porque no dia que nós despertarmos, nos dias que nós acordarmos, o reino das trevas não vai nos parar. O reino das trevas não vai nos parar. Amém? E quem sabe você no seu coração, aí no seu íntimo, talvez você esteja falando consigo: Deus, eu queria tanto ter um filho, não tenho, não consigo, eu não posso. Talvez você está passando por alguns exames, mas qual a finalidade? Qual o propósito? Qual o propósito de você querer um filho? Talvez ainda não aconteceu porque você está fazendo a oração errada. Assim como nós aprendemos que o dia que Ana, ela entendeu que Deus, aquela cidade, que Israel precisava de um profeta, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para ti. E você precisa entender isso, que o dia que você fizer a oração certa, do seu ventre, a partir de você, pode sair um pregador, um evangelista, pode sair um doutor, um médico, um partido político que esse mundo precisa. Talvez Deus está contando com essa oração sua. Tudo no reino de Deus existe um propósito, igreja. Por alguns tempos, por algum momento, eu e minha esposa, nós queríamos um filho. Só que eu falava que eu queria um filho, mas sem um propósito. E a gente tentou por algum tempo e não dava. Até um dia que Deus, ele me despertou e eu falei assim: Senhor, o meu filho, se o Senhor me der um filho, e eu fui muito específico, eu falei que ele queria um filho, um homem. Eu falei assim: se o Senhor me der, eu vou fazer de tudo e vou ensinar ele, porque eu quero que ele mude esse mundo. Nós vamos preparar ele, porque eu quero que ele ganhe a geração dele. Eu quero que ele transforme. Eu quero que ele vá até o reino. Eu quero que ele vá até o inferno e arranque todas aquelas almas. Sim, e o dia que eu fiz essa oração, eu falei: Senhor, é isso, nós vamos ensinar e ele vai cumprir o teu propósito nessa terra. Não demorou muito. Talvez nós estamos fazendo as orações erradas. Entenda. Tudo tem um propósito. E nós aprendemos que até os nossos filhos, eles devem ser gerados com um propósito. Amém? E mais adiante nós vamos pular um pouco lá na frente. Gênesis 37, no verso 3, vai nos dizer bem assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Amém? Para quem não sabe, Israel aqui é Jacó, porque Deus, ele muda o nome de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus. Então a Bíblia nos dá evidências, a Bíblia nos dá relato a respeito de que ele amava mais a José do que os seus outros filhos. A prova disso a Bíblia vai nos dizer que José, ele ganha uma túnica do seu pai, coisa que os seus outros irmãos, ele não havia ganhado, os outros irmãos não haviam ganhado. E uma coisa que me chama a atenção é o que? Nós já falamos aqui sobre o nascimento de José, que a primeira coisa que ele teve que vencer foi isso. E logo depois a Bíblia vai nos dizer a respeito que ele cresce, ele fica jovem, certo? Então agora nós vamos saber que José, ele é odiado pelos seus irmãos. A primeira coisa que nós vemos, que o ódio que os seus irmãos sentem por ele, é o fato de o seu pai amar mais ele do que os seus outros irmãos. Quem sabe, a Bíblia diz que é o seu filho da sua velhice, mas nós sabemos que depois veio mais um. Só que quem sabe, Jacó, ele não amava mais a José, porque ele foi fruto do casamento dele e de Raquel, porque nós sabemos que ele amou foi Raquel, e não sua primeira esposa. Fruto de um amor, que ele conheceu uma mulher. Quem sabe ele não amava a José por causa disso?
Mas a Bíblia nos diz que ele amava numa intensidade a mais. Não que ele não amava os outros, mas amava mais a José. E uma outra coisa interessante é que, além disso, os seus irmãos não gostavam de José, porque a Bíblia nos diz que José, ele falava para o seu pai a respeito das coisas de errado que os seus irmãos faziam. Para alguns, eles podem entender que José ele era um X9, que entregava as pessoas, enfim. Mas eu não vejo dessa maneira. Eu procuro acreditar que José, ele falava a respeito das coisas erradas que os seus irmãos faziam, porque José ele queria as coisas certas. O que é certo, é certo. Então ele falava para o seu pai, falou: pai, meus irmãos estão fazendo isso, não é certo. O que nós podemos fazer? Então, entenda uma coisa, isso não é um ponto negativo. Você fazer as coisas certas pode te dar tem um preço. Nós queremos fazer as coisas certas, tem um preço. Talvez nós vamos ficar a sós, porque as pessoas não vão querer ficar ao nosso lado, porque nós queremos fazer a coisa certa. Talvez as pessoas vão zombar de nós, porque todo mundo está fazendo errado e só nós estamos fazendo certo. Mas eu consigo enxergar nesse exato momento aqui, que ele queria fazer as coisas certas. Talvez seja mais um dos motivos para o seu pai amar tanto ele, porque ele queria fazer as coisas certas. E aí, eu quero te dizer uma coisa: continue a fazer as coisas certas. Por quê? Porque o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O pecado continua sendo pecado, mesmo que todo mundo esteja pecando. Então queira fazer as coisas certas, porque eu te garanto uma coisa: uma hora vem a cobrança daquelas pessoas que não quiseram fazer as coisas certas e não quiseram levar as coisas sérias no reino de Deus. Não se importe se as pessoas estão tirando sarro de você. Não se importe se sua família ela te exclui porque você quer fazer as coisas certas. Entenda, coloque isso na sua cabeça: pecado continua sendo pecado, mesmo que todo mundo esteja pecando. Continue a fazer as coisas certas. Não se importe com o que as pessoas vão dizer de você. Amém? E nós conseguimos entender também a respeito de que, como eu disse aqui, José ele era um jovem sonhador. E assim como eu disse, o que é entregue para José enquanto ele era jovem? Foram entregue duas coisas: a túnica que seu pai lhe deu, e também foi entregue para ele sonhos. Deus entrega sonhos para José a respeito do futuro, a respeito de algumas coisas que ele iria passar. E seus irmãos também ficavam com raiva. E tem outro detalhe: nós sabemos que o seu pai amava mais ele. Quando José ele fala a respeito de um dos sonhos que Deus entrega para ele, a respeito de que eles se prostrariam diante de José, porque isso acontece lá na frente, lá no futuro. Deus dá revelações para José a respeito de coisas que iriam acontecer lá no futuro. O seu pai ele fica irado também naquele momento e fala: por acaso você está querendo dizer que eu e seus irmãos iremos se prostrar diante de ti? Ele não estava entendendo o que Deus estava entregando para José. E o seu pai, o que tanto amava, que ele amava tanto ele, também se ira com José. E sabe o que eu aprendo nessa parte aqui? Sabe o que eu aprendo com isso? É que existem coisas, existe propósito que Deus vai entregar para você, que você não precisa compartilhar com outras pessoas. E existe um propósito que Deus vai entregar para você e vai falar para você, que além de você não compartilhar, não precisar compartilhar, você não precisa falar, e está tudo bem, está tudo certo, porque aquelas pessoas não compartilham do mesmo ambiente que você, aquelas pessoas não entendem o propósito do qual Deus entregou para você, porque talvez ele não está inserido naquele ambiente, ele não está entendendo, ele está em outra atmosfera. Ou talvez ele tenha inveja porque ele fala assim: por que não eu? Por que tem que ser ele? Então entenda, existe um propósito, existem sonhos, existem coisas que Deus entregou para você, que você não precisa compartilhar com outras pessoas. Se Deus falou com você, se Deus entregou para você, apenas confie, apenas acredite. Está tudo bem, você não precisa falar, está tudo bem, as pessoas não precisam saber. Se elas não estão preparadas para ouvir, se elas não entendem o ambiente que você está inserido, está tudo bem, você não precisa compartilhar. Imagina você hoje tendo uma carreira promissora, está indo tudo bem na empresa, você está, decolando dentro de uma empresa, e de repente você chega para os seus pais que não entendem um propósito de Deus e fala assim: ó, a partir de hoje eu estou pedindo a minha conta e estou indo fazer uma missão em outro lugar. Eles vão falar que você é louco. Eles vão zombar de você.
Talvez eles vão te deserdar, eles não vão querer mais saber de você, porque eles não entendem um propósito de Deus. Eles não entenderam o que Deus quer entregar para você. E isso tem um preço, às vezes tem a solidão. Entenda. Faça as coisas certas. Os propósitos que Deus entregou para você, você não precisa entregar, não precisa falar para todo mundo. E nós queremos as coisas certas, isso é interessante demais. Queira fazer as coisas certas, porque nós sabemos que José ele passa por tudo que ele passou e nós sabemos o final da história. E você precisa entender, você fazer o certo, as coisas, as recompensas de Deus vêm. Queira continuar sendo certo, queira ser solteiro, se o seu namorado ou sua namorada querem fazer com que você faça as coisas que te afastem para a presença de Deus. Queira estar longe de uma empresa, se essa empresa não entende os propósitos e eles querem te afastar da presença de Deus, ou se eles não querem que você faça as coisas certas. Se preciso for, saia do sistema se o sistema quer te corromper. Mas faça as coisas certas. Faça as coisas certas, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele não vai te abandonar. Eu tenho certeza disso, eu te garanto. O Senhor não vai te abandonar para você fazer as coisas certas. E aqui, como foi falado, que ele recebe uma túnica, e logo lá na frente, né, quando ele vai se encontrar com seus irmãos em um capítulo da Bíblia, que o seu pai manda ele encontrar com seus irmãos faz um plano ali para poder matar ele. Só que um dos seus irmãos, se não me engano foi Rubem, decide não matar ele. Fala assim, não, vamos matar o nosso irmão. Então eles jogam José dentro de uma caverna. E depois nós vemos que eles estão passando alguns mercadores lá naquele momento. Eles pegam e vendem José por 20 moedas de prata. E pega aquela mesma túnica que ele recebeu do seu pai, o filho que ele tanto amava, e leva cheia de sangue para o seu pai, para mostrar que aqui ao seu filho, está aqui a prova, o seu filho, aquela túnica que você deu para o seu filho que você tanto amava, está manchada de sangue. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos aqui que a Bíblia ela vai nos apontar Jesus desde o início ao final. Gente, eu não consigo imaginar, eu não consigo não enxergar a representatividade de Jesus. Quem foi, a não ser Jesus, que também teve a sua túnica suja de sangue? Ele deu a sua vida por nós. Quem era Jesus? Era o Filho a quem Deus tanto amava. O Filho que Deus tanto ama. Deus deu o seu Filho que Ele tanto ama. Teve a sua túnica manchada de sangue para nos salvar. E também Ele foi entregue por um dos seus discípulos por algumas moedas de prata, se não me engano foram 30. Gente, essa Bíblia, a palavra de Deus, ela é linda, ela é extraordinária. Se você não conseguir entender isso, o que nós vamos entender? A Bíblia o tempo todo está apontando, está falando de Jesus. Não tem como. A Bíblia o tempo todo está falando, está dando os exemplos. E José, praticamente, ele quase deu a sua vida por amor e por causa dos seus irmãos, pela sua família. O que Jesus fez por nós não foi diferente, foi muito maior. Jesus, ele entrega a sua vida por nós. José também aqui naquele momento, ele estava apontando para Cristo, ele estava falando a respeito de Cristo. Vai vir um Salvador, ele vai ter as suas túnicas, ele vai ter a sua veste manchada de sangue. O Filho ao qual nosso Deus tanto ama vai ser entregue por amor de mim, por amor de vós. E existia um propósito por trás disso tudo. Existia um propósito disso tudo. E José, ele entendia. E lá na frente, vai nos dizer no capítulo 39, verso 5, que e a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar, todos os seus bens, o seu senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo que ele possuía em casa e nos campos. Nessa parte aqui da história, nós vamos perceber que José ele já foi vendido, ele já está na casa de Potifar. E a Bíblia aqui está nos dando os relatos que Potifar, que a sua casa só era abençoada porque José estava lá, porque José se encontrava.
Então José já tinha passado por uma série de coisas e agora José estava escravo. A Bíblia não relata, e eu quero acreditar nisso, que em nenhum momento José está questionando a fase em qual ele está vivendo naquele momento. Ainda ele sendo escravo, ele entendia que aquele lugar, a casa de Potifar, só estava sendo abençoada porque ele estava lá. Então José naquele momento ele entendia: o Senhor continua comigo, o Senhor é comigo. E você precisa entender, aquele lugar só está prosperando, aquela empresa só está indo para frente, aquele lugar só está dando certo porque você está lá. Você precisa entender isso, já foi dito aqui, e você precisa pegar isso para você. O lugar que você está inserido só está indo para frente, só está prosperando porque você se encontra lá. Um servo do Senhor está lá. Só que mais na frente nós vamos saber o que acontece com José. E nós já aprendemos aqui também, eu já falei isso em outras oportunidades, que o fato de nós fazermos as coisas certas, o fato de nós servirmos a Deus, nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Nós não estamos isentos de passar por algumas aflições. E nós bem sabemos que José está abençoando a casa daquele homem por causa dele, porque Deus era com ele. Só que a Bíblia nos diz que ele era alguém muito bonito. E a mulher de Potifar se interessa por ele, faz uma armação lá. E o que acontece depois com ele? Nós bem sabemos que ele vai preso, ele vai para uma prisão. E naquele exato momento, igreja, eu fiquei conjecturando, eu fiquei imaginando comigo: poxa, José ele fez tudo certinho até aquele momento. E o mais interessante de tudo é que ele fala para aquela mulher que ele não iria fazer aquilo, porque ele não ia fazer errado contra o senhor dele, o Potifar. E mais ainda, ele falou: eu não vou pecar contra o meu Deus. Não vou pecar contra o meu Deus. A maior preocupação de José naquele momento, por ter passado por tudo aquilo, era não pecar contra o Senhor. E nós muitas das vezes, por passarmos por muitas aflições, por passarmos muitas dificuldades, a primeira oportunidade nós falamos assim: poxa, mas Deus já falhou tanto comigo. E a primeira coisa que nós falamos é isso: Deus já me deixou na mão, não, eu vou fazer errado. Não, e a preocupação de José era: não vou pecar contra o meu Deus. Pronto, decreto de prisão para alguém que está fazendo tudo certo. Pronto, decreto de zombaria para você que quer as coisas certas. Pronto, expulsão da sua casa porque você quer fazer as coisas certas. E eu fiquei imaginando comigo que naquele momento que ele é condenado à prisão por ter feito as coisas certas e está indo para uma coisa que ele não fez, eu penso comigo que ele ficou a sós com aquilo que mais assombra os homens, com aquilo que mais nos assombra, são os nossos pensamentos. Por quê? Porque nós sabemos que a gente não acorda decidindo: hoje eu vou pecar. A gente fica ali durante algum tempo planejando, imaginando como nós iríamos pecar e se nós tiríamos a oportunidade. Então por isso que esses dias eu fiquei eu falando com Deus, Ele falando comigo. Os nossos pensamentos, quando nós estamos a sós, somente com os nossos pensamentos, tome cuidado. Porque é nossos pensamentos que vai nos levar a fazer alguma coisa errada. São os nossos pensamentos que podem nos levar a pecar, a cair ou a errar. Então eu fiquei pensando comigo, naquele momento, ele ficou a sós com seus pensamentos, pensando: será que vale a pena servir o meu Deus? Será que vale mesmo a pena servir esse Deus do meu avô, do meu pai, do meu tataravô? Será que vale a pena? Eu tenho servido Ele até hoje. E o que tem me acontecido? Meus irmãos me venderam. Eu fui escravo. Agora eu estou numa prisão por algo que eu não fiz. Tome cuidado quando você fica só você e os seus pensamentos. Porque muitas vezes é Satanás ele lançando flechas, colocando dados inflamados, fazendo com que você, querendo que você pense coisas contrárias daquilo que Deus tem para você. Tome muito cuidado quando você está sozinho, somente você e os seus pensamentos. Isso pode ser um gatilho para te fazer errar, isso pode ser um gatilho para te fazer pecar. E aqui como eu já disse anteriormente, ele preferiu ser condenado, ele preferiu ir para a prisão do que pecar contra o nosso Deus. Queira estar fora daquele lugar, não queira esse relacionamento, se isso vai contra os princípios de Deus. Entenda, queira isso. E mais na frente, esse versículo já foi falado aqui, ele
E ele mexe muito comigo. Diz assim, 39:21. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José. Estendeu sobre ele a sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Gente, se eu pudesse, eu sei que eu não posso, mas se eu pudesse colocar um título aqui, nesse momento, e nós bem sabemos que outras traduções vai dizer assim, e Deus era com José. E essa tradução está muito interessante, que fala assim, Deus assistiu José, e Yahvé assistiu José. Ou seja, Deus estava vendo exatamente tudo o que estava acontecendo com José. E nem por isso Deus saiu do seu lado, só que existia um propósito. Aquelas coisas deveriam acontecer. Certo? E se eu pudesse acrescentar um título, se eu pudesse acrescentar alguma coisa, eu não posso, mas se eu pudesse, eu colocaria bem assim, José, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E naquele momento eu só consigo imaginar que José falava assim, Deus está falando para mim, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E sabe o que é interessante disso tudo? É que José sabia de uma coisa e entendia melhor do que nós, sobre a onipresença de Deus. O que é isso? Deus ele está em todo lugar. E José ele sabia, independente de onde estiver, o Senhor está comigo. José entendia sobre a onipresença de Deus. Ele sabia, se eu estiver na prisão, o Senhor vai estar comigo. Se eu estiver como escravo na casa de Potifar, o Senhor está comigo. Se eu estiver na casa dos meus pais, na presença dos meus irmãos, o Senhor está comigo. Então ele entendia, aonde eu estiver, eu não vou passar por aflição, porque é só eu clamar para o meu Deus, Ele vai me aliviar, Ele vai me pegar no colo, Ele vai me ajudar, porque ele entendia sobre a onipresença de Deus. E muitas vezes nós achamos que o Senhor ele é limitado, está somente na igreja, está somente em lugar X, o Senhor só faz dessa maneira, o Senhor só faz daquela maneira. Não! Se você clamar no seu quarto, se você clamar no seu trabalho, você encontra a presença de Deus. Aonde você estiver, Deus está. Ainda que ele não se manifeste, Deus está lá. Deus está lá. Sabe, e é difícil a gente falar que tudo vai ficar bem para uma pessoa que tinha sofrido tantas coisas. É difícil eu falar para você, tudo vai ficar bem quando falta um alimento na sua casa. É difícil eu chegar e falar para você, tudo vai ficar bem quando você não tem dinheiro para pagar aquela conta. É difícil eu chegar e você entender, tudo vai ficar bem quando você não tem dinheiro para comprar o leite das suas crianças, quando as coisas parecem que vai faltar. Esses momentos parece que é difícil entender, tudo vai ficar bem. Da mesma maneira, quando uma criança se machuca, e sua mãe pega seu filho no colo, ele está todo ralado, todo machucado, e ela fala assim, filho, tudo vai ficar bem. A dor não passa, gente, não vai passar. Está doendo, está machucado, está doendo. Só que existe uma diferença. O fato disso, a mãe está com a criança no colo e ela falar, tudo vai ficar bem. E mesmo que ainda esteja doendo, a criança dentro de si, ela fala, eu sei que está doendo, mãe. Eu sei que está doendo, mas isso está me trazendo tranquilidade. Eu sei que o fato de você estar falando, tudo vai ficar bem, não está melhorando a dor, mas eu estou tranquilo. Estou tranquilo. Na minha infância, minha mãe falava assim, filho, tudo vai ficar bem, mesmo faltando tudo em casa, mas mesmo assim ela me trazia tranquilidade, e é isso que Deus ele traz para nós, a onipresença dele, mesmo o cenário esteja caótico, mesmo parece que tudo está virado de ponta cabeça, Deus ele está falando, tudo vai ficar bem, e você tem que ficar tranquilo, porque tudo vai ficar bem. Vai ficar bem, é só você confiar, você precisa acreditar. Sabe, tudo é um processo que nós devemos passar. Assim como Jesus, ele passa por aquele processo da cruz e nós sabemos que não foi fácil, foi dolorido, foi difícil. Eu imagino Deus falando com Jesus, filho, tudo vai ficar bem, tem um propósito maior por trás disso tudo. Sabe, muitas das vezes quando nós precisamos passar por uma cirurgia, quando o seu filho precisa passar por uma cirurgia difícil, e ele fala, eu não quero fazer, mãe, eu não quero fazer, pai. E você fala assim, filho, você precisa passar por esse processo, porque tudo vai ficar bem. Você precisa entender, tudo que você está passando, todo esse processo, tudo vai ficar bem no final. Para nós concluirmos, no capítulo 41, no verso 39, nos diz,
Então o faraó declarou a José: visto que teu Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te procederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Que mudança radical. Que mudança radical. E para aquele que permanece, para aquele que entende, continua confiando em Deus, existe uma mudança extraordinária, existe uma mudança radical sobre a sua vida. José teve a sua situação sendo alterada da noite para o dia, simplesmente porque ele preferiu e ele confiou em Deus. E isso pode acontecer na sua vida, isso pode acontecer nas nossas vidas. E de maneira que nós possamos entender tudo isso que Deus quis dizer, que nós sabemos que José tinha uma promessa na vida dele, nós sabemos isso. Quantos de nós aqui um dia adentrou dentro de uma igreja, encontrou com alguma pessoa na rua, em qualquer outro lugar, e foi disparado sobre nós uma promessa, foi disparado sobre nós que nós faríamos isso, que nós teríamos isso, que aconteceria isso ou aquilo, e nada disso aconteceu? Quem aqui nunca recebeu uma promessa da parte de Deus? Levanta a mão. Todo mundo já recebeu uma promessa. E muitas das vezes nós questionamos, que falamos: Deus, mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque você decidiu pegar atalhos. Não aconteceu porque você não confiou nos processos que Ele tinha para você, porque Ele estava te preparando. Então, as coisas ainda não aconteceram, aquelas promessas não aconteceram porque você não entendeu os estágios que Deus ele estava te colocando. Existem propósitos que só vão acontecer a partir do momento que nós entendermos isso. Então não altere os processos que Deus Ele tem para você. Não altere. Tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. E nós vamos ver que o reino das trevas estava o tempo todo diante daquela promessa que foi lá após a queda do homem, que haveria um Salvador. Então o reino das trevas estava o tempo todo. Acharam que era Moisés, acharam que era José, acharam que era Davi, acharam que era muitas outras coisas. Só que o nosso Salvador, Ele veio. E o reino das trevas lutou até o fim para tentar não deixar que o nosso Salvador viesse. E você acha que Ele não vai tentar, Ele não vai querer te parar, Ele não vai colocar pessoas no seu trabalho para te bater de frente com você, Ele não vai levantar os seus familiares para falar coisas a respeito de Deus para você, que você está fazendo assim ou de outra maneira. Você acha que Ele não vai levantar contra você? Sabe por quê? Porque Ele sabe que tem algo da parte de Deus para se cumprir na sua vida. Ele sabe que tem algo da parte de Deus para se cumprir em você. E o dia que você despertar, o dia que você acordar, o reino das trevas não vai ficar de pé diante de você. Então Ele vai tentar. E para nós entendermos e para nós concluirmos, entenda, esse tempo todo, o que Deus estava fazendo com José era criando raízes nele. Porque você precisa entender, uma árvore que possui boas raízes, no tempo de tempestade ela permanece de pé. Então esse tempo todo Deus estava criando raízes em você, porque nos dias de tempestade você vai ficar de pé, nos dias da bonança Ele vai se lembrar de você, e Ele vai te levantar, e você vai ver o que vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Você que entendeu, por favor, se coloque de pé, vamos estar orando.